mais um conteúdo de estatística, tá certo? Maravilha. Então tá, eu coloquei aqui, ó, aquilo que eu havia mencionado agora há pouco, aqui eu mostrei o roteiro da aula, e aqui nós já vamos começar a trabalhar os tópicos desse roteiro. Então, massa. Eu vou dar uma destacada aqui, ó. Medidas de dispersão. Professor, o assunto anterior, melhor dizendo, a gente havia trabalhado a ideia de média aritmética, e aí a gente viu também a média ponderada, não foi? E nós vimos também a moda estatística e a mediana. E ali a gente aprendeu a usar aquelas ferramentas. Tá joia? Nesta aula, eu quero trabalhar uma situação com vocês, tanto para a gente observar a utilidade daquelas ferramentas anteriores que eu acabei de mencionar, como para que vocês possam comparar as funções daquelas com estas novas que a gente vai colocar na mão de vocês, diante de vocês. Tá certo? Para tanto, me acompanhem. Alguém chamou aqui? Ok. Me acompanhem aqui nesta situação. Pessoal, uma microempresa, e aí os futuros administradores de plantão, futuros contadores, já ficam espertos, e a nossa galerona de pedagogia também, porque, afinal de contas, os futuros pedagogos também são administradores, né? Serão administradores de seres humanos, olha só. Então, uma microempresa que fabrica calçados funciona de domingo a sexta-feira em 2 turnos de trabalho, com o mesmo tempo de jornada e com a mesma quantidade de funcionários cada um. O turno A, ele inicia o seu trabalho às 8 da manhã e termina às 2 da tarde. O turno B inicia o seu trabalho às 11 da manhã e termina às 5 da tarde. Com o objetivo de entender melhor a produção e elaborar um plano que ajude a aperfeiçoar os processos, o proprietário organizou a quantidade de pares de calçados produzidos por dia em uma certa semana. E aí a questão traz para a gente essa tabela. Ok, deixa eu só destacar aqui algumas ideias. O que é que foi dito para a gente? Temos 2 turnos de trabalho, ou seja, alguns funcionários trabalham no turno A naquela empresa, outros funcionários trabalham no turno B naquela empresa, onde a gente já pode perceber que produz aí, que fabrica calçados, tá certo? Maravilha. Então, tá. Aí nós temos essa tabelinha, ou seja, o nosso conjunto de dados, as informações sobre as quais a gente se debruça para fazer a análise, tá certo? Quantidade de pares de calçados produzidos em certa semana por turno. Então tá legal. Então temos aqui uma semana de trabalho que se inicia aqui no domingo, ela é concluída na sexta-feira, ou seja, aos sábados essa microempresa ela não funciona, tá joia? E aí o que é que acontece? O pessoal que trabalha no turno A, naquela semana, no dia de domingo, seguindo o horário deles, produziu 16 pares de calçados. Já o pessoal que trabalha no outro turno, no turno B, que inicia aí das 11 e vai até as 17, eles produziram 10 pares de calçados.
E aí observem, o pessoal do turno A, na segunda-feira, produziu 14, na terça, 15, quarta-feira voltaram a produzir 14 sapatos, quinta-feira, 15 calçados e sexta-feira, 16. Antes de a gente observar a produção do turno B, fica claro, pessoal, que visualmente, assim, só de olhar, que os valores, as produções diárias dos trabalhadores do turno A, elas são muito próximas. Percebe? Aqui, ó, 16 no domingo, 14 na segunda, 15 na terça, 14 na quarta, 15 na quinta e 16 na sexta-feira. Ou seja, me parece, só de olhar, que esses dados eles são realmente próximos e que há uma tendência entre eles. É como se eles ficassem em torno de um certo número, de um valor médio. Né? Ou seja, com essas palavras, eu estou evocando à mente de vocês a média aritmética. E já já a gente vai, vocês aí em casa vão pegar o caderno e a gente vai calcular a média diária da produção de calçados aqui do pessoal do turno A. Já o pessoal do turno B, dá uma olhada, ó. O pessoal construiu, o pessoal fabricou 10 calçados no domingo. Olha a disparidade. Já na segunda-feira, 18. Cara, isso é bacana. O empresário certamente ficou feliz com esse 18. Mas esse 10 deixou o camarada preocupado. É ou não é? Ou seja, há uma disparidade, há uma irregularidade, há uma heterogeneidade, só olhando para os dois primeiros dados, de domingo e de segunda. E quando você continua a análise, você percebe, a terça-feira, 12, também muito pouco. Eu digo muito pouco em relação aqui, ó, aos funcionários do turno A. Agora, na quarta-feira, o pessoal bombou, puf, é o valor recorde da semana. Na quarta-feira, eles confeccionaram 21 calçados. Quinta-feira, voltaram ao menor valor, que é a quantidade de 10 pares de calçados. E na sexta-feira, eles alavancaram mais uma vez, de 10 produzidos na quinta, eles chegaram a 19 produzidos na sexta-feira. Muito bem. Agora eu quero fazer o seguinte, ó, vamos lá, vamos calcular, vamos começar a calcular aqui. Eu quero calcular com vocês a média aritmética da produção diária, tá certo? A média diária da produção de calçados aqui do pessoal do turno A. Tá joia? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? A gente soma todos os valores, é assim? 16 mais 14 mais papapá, 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 todos os as 6 quantidades, já que a semana nessa empresa, ela começa no primeiro dia da semana, vai até o sexto dia da semana e no sábado eles descansam, eles não trabalham, tá certo? E aí eu vou colocar aqui, ó, a última quantidade de pares de calçados que eles fabricaram. Pessoal, o que seria calcular a média diária dessa quantidade? Além de somar, você vai ter que dividir por quanto? Quem me dá uma força aí? Quem é que está ligado na aula e vai... Dividir pela quantidade de dias? Isso, perfeito, é verdade. Aí aqui eu vou colocar, então, 6 dias. Tá certo? Beleza. E aí, ó, os calculistas de plantão já vão me ajudar aqui. Deixa eu montar em paralelo já a estrutura do cálculo da média diária de produção de calçado, de pares de calçados dessa microempresa. E aí, ó, olhando aqui para os valores agora da segunda linha dessa tabela, nós começamos com 10, aí você tem aqui o 18, e aí você iria para o 12,
para o 21, para o outro 10 e terminaria com o 19. Tá certo, pessoal? E novamente divido por 6 porque você quer a média diária, né? E se o pessoal trabalha de domingo a sexta, então são 6 dias. Tá certo? Então vamos lá. Me digam, na semana de trabalho, o turno A produziu quantos pares de calçado? O total. Somando aqui todos esses 6 valores, a gente obtém quanto? Quem já fez aí? É, 16 com 14, a gente tem 30, não é? 30 com 15, nós obtemos 45. Até quarta-feira o acumulado era 45 mais 14, ou seja, 59. Aí de 59 para quinta-feira com mais 15, você vai para quanto? 64, 74. Correto? Então o acumulado da semana é de 74 semanas até quinta-feira. Aí chega 74 calçados, pares de calçados. Aí chega sexta-feira, o pessoal produziu 16. Então tínhamos 74 mais 16, isso vai dar 80, 90. 90 pares de calçados. Então eu vou colocar aqui, ó, 90 pares de calçados. Tá? E aí você vai ter 90 dividido por 6. Isso daqui vai dar quanto, pessoal? 15. Isso, é verdade. Aí eu vou colocar aqui, olha, a média do turno A é de 15 pares de calçados por dia. Ah, interessante. Deixa eu destacar isso daqui. Bacana. Então, o pessoal do turno A, eles têm essa média, tá certo? É a velocidade de produção do turno A daquela fábrica, daquela microempresa, percebe? É como se a cada dia os caras eles fabricassem 15. É verdade que no domingo eles fabricaram um par de calçados acima da média. Já no segundo dia, eles fabricaram um par abaixo na média. Na terça-feira, eles seguiram a média e por aí vai. Tá certo, pessoal? Mas observem como esses valores eles não se distanciam tanto da média. A maior distância da média é de um ponto, seja um ponto a menos, quando eles produziram 14 pares de calçados, ou um ponto a mais, quando eles produziram 16 pares, não é, de calçados. Ah, interessante isso daí. De fato, este é um conjunto de dados muito homogêneo, né? Só de olho a gente já percebe que eles não se distanciam muito da média. Tá certo? Agora eu quero fazer a mesma análise com a quantidade ou as quantidades de pares de calçados da equipe B, a equipe que trabalha no turno B de domingo a sexta-feira, das 11 às 5 da tarde. Vamos nessa. Vamos somar a produção total deles. Se a gente somar todos esses 6 valores, a gente vai obter quanto? 90. Ah, então eles produziram a mesma quantidade, não é isso? Interessante. Então vou colocar aqui, ó. O pessoal do turno B também produziu 90 pares de sapatos, porque aquela questão, embora eles fossem irregulares, em alguns dias a produção era baixa, em alguns dias a produção era super alta. A gente percebe aqui, ó, 18 pares de calçados, 21 pares de calçados são patamares que o turno A não atingiu. Percebe? Então, o pessoal do turno B tem alguns recordes. Agora, o problema é que eles têm recordes bons e recordes perigosos. Daí a irregularidade deles. Agora, de fato, a produção dos caras é igual à produção, não é, do turno A.
E aí eu quero registrar isso. Ora, se eles produziram 90, então, de fato, a média diária de produção de pares desse turno B também é a mesma. Então, 15 pares também por dia. Essa é a média. Opa! Agora a gente tem diante da gente uma situação curiosa, pessoal. Porque, vejam, se eu olhar só para a média, esqueçam agora os valores, tá certo? Ninguém olhando para a tabela. Vamos só olhar para as médias. Olhando para as médias, imagine que se eu começasse a aula pela média, tá certo? Então, eu não vou olhar aqui para as produções diárias. Não, eu vou olhar só para as médias. Aí eu chego para vocês e apresento duas equipes de trabalho. Olha, minha gente, o proprietário de uma certa empresa, ele tem a equipe A que produz, em média, 15 pares de sapatos, de calçados por dia, e ele tem uma equipe B com essa mesma média, 15 pares de sapatos por dia. Você percebe que, ao passar essa informação, a gente vai pensar no seguinte: poxa, então essas duas equipes são praticamente iguais na competência, nas habilidades, no comprometimento, etc, etc. Percebe? Você percebe que a média, ela é uma informação bacana, mas ela pode, eu não vou dizer esconder, porque não é o objetivo da média, mas assim, ela não traz informações mais detalhadas, como, por exemplo, a tabela, porque, ó, olhando a tabela, imagine que você seja agora o patrão dessas duas equipes. Cara, qual dessas duas equipes você sentiria mais segurança como empreendedor? O que é que eu quero dizer com isso? Qual daquelas equipes você pode prever a quantidade diária de sapatos com uma margem pequena de diferença, uma margem pequena de erro, de distanciamento daquela previsão? Em outras palavras, qual das equipes é aquela mais regular, é aquela que tem uma produção mais homogênea, onde a variação de um dia para o outro é mínima? Claramente, esses títulos eles vão para a equipe A, porque veja, embora a equipe B ela possua valores altos, ela também possui valores muito baixos, cara. E isso para o empresário, isso traz insegurança. Imagine uma conversa do empresário com essa equipe B. Ele poderia dizer alguma coisa do tipo: pessoal, assim vocês me deixam inseguros. O que é que está havendo? O problema é no equipamento? O problema é no ambiente? O problema é em vocês, funcionários? Por que um dia vocês produzem tão pouco e no outro dia vocês bombam? Então, quer dizer, claramente o problema não está aí nos equipamentos, mas na equipe, nos funcionários que integram aquela equipe, já que na mesma empresa, num outro horário, tá certo? Um outro conjunto de seres humanos consegue uma regularidade, ó, uma quantidade muito próxima uma das outras. Fazendo aquela outra análise, usando MOBDA e mediana, deixa eu colocar aqui. Se eu pedisse assim para vocês, pessoal, vamos calcular aí a moda da equipe, eu vou colocar assim, da equipe A. A equipe A possui uma moda? Qual é a quantidade de pares mais frequente na equipe A? 15. O 14. É verdade. Olha só, temos 15 pares de sapatos se repetindo na terça e na quinta, mas temos 14 pares de sapatos também se repetindo na segunda e na terça. Então a gente vai dizer assim, olha, a média, ou melhor, a moda da equipe A, ela, Professor, na verdade, Tem o 16 também, né? você também repete na Eita, é sexta-feira e verdade. no domingo. É verdade, bem observado.
Então, temos uma moda, temos um conjunto de dados trimodal, né? Há 3 modas aqui. Então, eu vou colocar aqui uma setinha para indicar, olha, você tem a moda 14 pares, a moda 15 pares e a moda 16 pares, tá certo? Fabricar 14 pares é moda naquela empresa, naquela equipe de trabalho. Da mesma forma, 15 pares e 16 pares. Por outro lado, quando a gente olha para a moda da equipe B, o que é que acontece? A moda da equipe B, e parece que é 10. Só 10. Não é, pessoal? Exatamente. Por quê? Porque o 10 é o mais frequente, é aquele que se repete 2 vezes. Então, eu vou colocar aqui, ó, a moda dos funcionários dessa empresa, da equipe B, a moda é produzir 10 pares de calçados. Interessante. Aí você analisa de novo as modas. Você percebe assim, olha, temos aqui 3 valores que se repetem com a mesma frequência, e esses valores estão muito próximos uns dos outros. De novo, a diferença entre o menor deles e o maior deles é de 2 unidades, tá joia? Já na equipe P, a moda ela é pequena. Ela é pequena em relação à própria média de pares fabricados por dia da equipe B. Já em relação à comparação entre moda da equipe A e a média da equipe A, você percebe que a média está aqui na moda também. Ou seja, até nisso há uma relação, há uma integração. E se a gente calcular a mediana, vamos fazer isso. E aí, para calcular a mediana, deixa eu organizar aqui, vou colocar mediana da equipe A e a mediana da equipe B. Você sabe que para fazer isso, você tem que fazer o quê? Você tem que ordenar os caras, né? Então, deixa eu destacar aqui de uma outra cor. Se a gente fosse ordenar aqui a produção da equipe A, deixa eu colocar aqui embaixo. Não, eu vou fazer assim, vou colocar aqui na própria tabela. Teríamos 14, aí depois teríamos 15, não é assim? E por fim teríamos 2 valores, 16. Correto, pessoal? O que foi que eu fiz? Eu escrevi na ordem esses valores que não estão na ordem. Eu coloquei aqui do menor até o maior. Tá certo? Porque, ó, vocês me disseram, e com razão, que o 14 se repete 2 vezes, o 15 e o 16. Então, eu coloquei na ordem. E aí, ó, usando aquela ideia de mediana, eu vou pegar os 2 valores centrais, já que eu tenho uma quantidade par. São 6 dias na semana. Então, eu vou pegar aqui, ó, o valor central, os valores centrais dos dias de terça e quarta, que é 15 e 15. Ora, se eu calcular a média desses 2, eu vou ter 15 de novo. Então, eu já vou colocar aqui, ó. A mediana é 15 pares de calçados. Agora, qual vai ser a mediana aqui da produção de pares de calçados da equipe B? Vamos lá. O menor valor é 10, aí depois nós temos um outro 10, me parece que o 12 vai permanecer nesse mesmo lugar, e aí quem viria agora? O 18, né, pessoal? O 18 e o 19 chegaria aqui, e aí chegaríamos na quantidade máxima produzida, que é o 21. Olha, pegando os valores centrais, os valores que estão aqui no meio, a gente somaria e dividiria por 2. 12 mais 18 dá 30, por 2 dá 15. Olha aí, que coisa interessante. A mediana da equipe B é 15, que é igual à sua média.
mas a moda ela já difere. Enquanto que na equipe A, média, moda e até a mediana, elas estão muito próximas umas das outras. E aí eu quero apresentar para vocês aqui um gráfico, tá certo? Os meus alunos de estatística e probabilidade precisam ter facilidade com a leitura de gráficos também. A gente pegou essa situação e nós colocamos... Oi, pois não, pode falar. Não tem como o senhor colocar esse exercício na tela menorzinha. Aí não está dando para ver o senhor fazer. Pelo menos no meu. Você está no celular? Entendeu? Não, estou no computador. Certo. Aí você está dizendo... O senhor está aparecendo, o senhor está maior e a tela que o senhor está fazendo o exercício está menor, entendeu? Aperta na tela que ele está fazendo o exercício que ela vai ficar maior. Isso. Obrigada. Nada? Joia. Maravilha. Qualquer dificuldade, falem que a gente tenta ajustar aí, tá, pessoal? Então, eu estava dizendo o seguinte. A gente vai observar isso que nós estamos observando só com a tabela, agora num outro padrão. O padrão gráfico. A tabela tem um padrão bacana, porque aí você observa os dados lado a lado, tá certo? Mas o gráfico, cara, ele vai te dar uma visão que eu gostaria que você apreciasse, tá certo? Vamos analisar esse gráfico. Eu coloquei aqui, pessoal, os trabalhadores do turno A com os pontos azuis e a linha também azul. Tá? Já os trabalhadores do turno B, eu coloquei aqui de um laranjinha amarelado, um amarelo alaranjado. Vocês decidem. Tá certo? E aí, observe, professor, como é que a gente entende esse gráfico? Aqui, ó, pegando lá o pessoal do turno A. No domingo eles conseguiram confeccionar 16 pares, correto? Então eu marquei aqui, ó, domingo, 16 pares. Como eu coloquei de 5 em 5 a quantidade de pares de calçados, o 16 está logo acima, tá certo? Do 15. Então eu coloquei aqui, ó. Então massa. Domingo 16, segunda-feira quantos? 15 pares de calçados. Aliás, 14, mas está um pouquinho abaixo da horizontal aqui do 15. Correto? Então, vamos lá. Domingo 16, segunda 14, terça está exatamente aqui no 15, quarta-feira 14, quinta-feira 15 outra vez e sexta-feira 16, um pouco acima do 15. Tá certo? Só para deixar isso ainda mais claro, eu vou subir aqui um tracejado, ó. E vou colocar aqui do lado, ó. Esse valor que está acima do 15 é o valor 16. 16 o quê? 16 pares de calçados. Cara, você percebe, e aí eu quero que você se lembre lá, com relação à fabricação de pares de calçados da equipe A, qual que era a média, a mediana e a moda? A gente fez, não foi? 15, 14, 15, 16 e novamente 15. Essas medidas de tendência central, elas mostram o centro daquela produção. E o centro daquela produção, ou pelo menos aquele valor em torno do qual os demais eles giram em torno, parece ser o 15. Olha só, eu quero que você perceba, olhando aqui para a linha do 15. Ó, essa é a linha do 15. Você percebe que na linha do 15, você tem um dia que teve uma unidade a mais de pares de calçados, um dia que teve uma unidade a menos, 2 dias aqui que coincidiu com a média, e aí de novo um dia uma unidade a menos, outro dia uma unidade a mais. Mas, de fato, quase você tem aqui pontos na mesma linha. Ou seja, uma regularidade 100%. Entende? Por outro lado,
Vamos analisar agora o gráfico da produção diária do turno B, da equipe B. Cara, olha que coisa interessante. A menor quantidade que eles fabricaram, que foi aqui, ó, 10 pares de calçados no domingo, e 10 pares de calçados também, não é? Ocorreu aqui na quinta-feira. Mas olha, do domingo a galera já disparou para 18 pares de calçados na segunda-feira. Se lembram? Olha lá, 18, né? Aí, da segunda-feira, eles caíram para 12 pares de calçados na terça e por aí vai. E aí você percebe esse gráfico subindo e descendo de uma forma onde há uma ladeira acentuada, não é? Um aclive e um declive. Um aclive e um declive. Professor, como assim aclive e declive? Aclive é aquela ladeira onde você está subindo, correto? Seja andando, seja pedalando, seja com o carro. Declive é aquela ladeira onde você está descendo. O gráfico desses conjuntos de dados, onde a gente não tem assim uma tendência central unida, uniforme, ele sempre vai ser, não é como os seus dados, aquela coisa espalhada, dispersa. Por outro lado, quando você tem um conjunto de dados onde a média, a mediana e a moda, elas quase são as mesmas, ou são as mesmas, aí você tem essas suaves subidas e descidas, que quase não aparecem. Tá? Mas uma coisa fica clara, pessoal, se eu olhar só para a média, cara, não dá para a gente imaginar a disparidade entre as equipes. E aí o que é que acontece? Os matemáticos do passado, eles começaram a investigar assim, cara, olha, a média aritmética é uma medida bacana, mas ela é pobre. Precisamos de medidas que investiguem um pouco mais esses detalhes, para a gente saber se uma sequência de dados, ela de fato apresenta ali uma regularidade, ela apresenta ali uma homogeneidade, ou se ela tem uma grande dispersão entre os seus valores, como a gente viu aqui no gráfico, valores dispersos, valores assim, distantes uns dos outros, ou valores unidos, próximos uns dos outros, ou valores distantes uns dos outros. E aí vieram esse trio que eu quero apresentar para vocês, a amplitude, a variância e o desvio padrão. Para tanto, deixa eu voltar lá na aula, aqui na Classroom, e eu já quero apresentar para vocês, aqui, ó, aqueles que ainda não deram uma olhada, o texto, tá certo? Porque aí no texto a gente tem, não é? Aquilo que nós estamos abordando, tá? Prestes a abordar, na verdade, que é o trio que eu acabei de citar. Amplitude, variância, não é variação, embora os termos eles sejam parecidos, né? Variância e desvio padrão. Observem que esse link ele vai levar vocês ao conteúdo anterior e ao conteúdo dessa semana, ó. Esses dois de baixo aqui, texto, medidas de dispersão, e também o questionário da semana. Deixa eu apertar aqui no texto. Muito bem. E aí a galera vai observar aquilo que eu estou falando, tá certo? Medidas de posição, já vimos, que são as medidas de tendência central, média, mediana e modo, e agora passaremos a ver as medidas de dispersão, tá certo? E aí você tem aqui, ó, a amplitude, você tem a variância e você encontra também o desvio padrão. Por que eu estou fazendo questão de apresentar esse texto? Para lembrar o pessoal de que vocês têm um material bacana que certamente os ajudará nos desafios. Quais são os desafios? As questões. Sair da teoria e aplicar corretamente nas diversas questões
que vão aparecer. Tá certo? Então, simbora. Vamos lá, professor. O que seria amplitude? Aí deixa eu colocar aqui. Amplitude. Vamos começar com esta ferramenta. Tá certo? Então, tá legal. Quando você tem o seu conjunto de valores e você quer calcular a amplitude dele, você faz assim, ó. Deixa eu dar uma destacada bacana para ficar bonitinho. A gente vai dar uma olhada, pessoal, lá na equipe A. Então, qual seria a amplitude dos valores da equipe A? E aí eu vou colocar assim, ó. Amplitude, eu vou chamar aqui de A, tá certo? Da equipe A. E a gente também vai calcular a amplitude da equipe B. Tudo bem? O que seria amplitude? Para você calcular a amplitude, é importante, na verdade é imprescindível, que você siga aquela estratégia, minha gente, que a gente usa na mediana. Ou seja, que você ordene os seus valores. Ah, massa, professor. A gente já fez isso, né? Então, a amplitude da equipe A, ela será dada quando você pegar, ó, o maior valor e subtrair pelo menor valor. Olha que interessante. O maior valor aqui é 16. Correto? O menor valor é 14. Então, eu vou chegar lá e vou fazer exatamente isso. Olha, o maior valor é 16, o menor valor é 14, e aí a gente vai calcular a diferença, a subtração entre esses valores. E o que é que a gente obtém? A gente obtém 2 unidades, ou seja, 2 pares de calçados. Aí você diz assim, olha, a amplitude da equipe A, do pessoal, dos trabalhadores do turno A, é de 2 pares de calçados. Ou seja, a maior distância, não é? Vamos colocar assim, pegando a maior produção diária e a menor, você vai obter uma diferença de 2 pares de calçados. Fazendo essa mesma observação, essa mesma análise, com o turno B, com os funcionários dessa empresa que trabalham no turno B, aí você tem aqui, ó, o menor valor, a menor produção é de 10 pares de calçados. Enquanto que a maior quantidade é de 21 pares. Cara, olha a amplitude, né? Você tem ali 21, maior valor, menos 10, menor produção. Você vai ter aí 11 pares de calçados de diferença. Você diz assim, de amplitude, de extensão, tá certo? Então, a amplitude, ela já começa a fazer uma coisa que a média ela não fez, você percebe? A média dessas duas equipes é igual, embora elas tenham características assim bastante diferentes. Os valores são dispersos, são espalhados, mas a média não. A amplitude ela já começa a flagrar essas diferenças. Tá certo? Então, amplitude será uma nova ferramenta que eu vou colocar, estou colocando na mão da minha galera, e que será usada, será aplicada, praticada nos exercícios. Oi, Lorena, pois não? Querendo atrapalhar a sua aula, tem como o senhor repetir, professor, porque eu não entendi? Claro, com certeza. Só me diga, você não entendeu a ideia de amplitude, é isso? Isso, professor, não entendi. Pronto, tá jóia. Beleza, repito sim. Olha só, Lorena, o que é amplitude? Amplitude é você fazer uma comparação. Pega o maior valor da sua sequência de dados, do seu conjunto de dados, e subtraia pelo menor valor desse mesmo conjunto de dados. E aí fizemos isso, ó, com o pessoal daquela empresa do turno A e com o pessoal daquela empresa do turno B. E aí mostrando para
para você a tabela de novo, Lorena. Observe que a gente, para fazer isso, a gente usa a mesma estratégia da mediana. Quando eu digo mesma estratégia, é só no sentido de ordenar os valores, escrevê-los do menor para o maior. E aí a gente já tinha feito isso. Por isso que eu peguei o 16, que foi o maior valor, e subtraí pelo 14. 16 menos 14, a gente tem 2 pares de calçados. Esse 2, ele é chamado de amplitude do conjunto A, da equipe A, do turno A. A mesma ideia aplicada à equipe B vai lhe dar o seguinte: a maior quantidade de pares de calçados produzida pela equipe B, pelo pessoal do turno B, foi 21 pares. Já a menor quantidade foi 10 pares de calçados. Se a gente subtrai 21 menos 10, a gente vai obter exatamente 11 pares, não é 21, a menor quantidade, menos 10, 11 pares de calçados. Esses valores são as amplitudes. Amplitude do turno A, amplitude do turno B. E só olhando para eles, viu, Lorena? E aí eu estava falando exatamente isso. A gente já começa a perceber o seguinte, cara, o conjunto de dados do turno A, ele é menos disperso do que o conjunto de dados da equipe B. Porque, olha, a diferença entre a maior quantidade e a menor, na equipe A é de apenas 2 pares, na equipe B, 11 pares de calçados. Ficou claro, Lorena? Agora sim, professor. Obrigada. Maravilha, disponha. Quando precisarem, viu, pessoal? Não se acanhe, não. Eu sou pago para fazer você entender. E você está se esforçando exatamente para realizar os seus sonhos, o seu planejamento. Então, a gente forma uma equipe, correto? Estou aqui para gerar essas aprendizagens em vocês, tá? Muito bem, amplitude, olha, vou chegar aqui e vou dizer assim, olha, amplitude já foi, tá certo? Amplitude, ok. Agora eu preciso trabalhar com a galera aquela ferramenta que de todas ela vai envolver uma grande quantidade de continhas, tá certo? Mas aí a galera já sabe que com paciência, com atenção, a gente consegue tudo, tá certo? E se não conseguir tudo de uma vez, consegue parceladamente. Então eu vou colocar aqui, ó, variância, tá certo? Maravilha. Professor, o que é a variância? Qual é a utilidade desta ferramenta? Como é que eu uso? Qual é a função dela? Vamos lá, vou te mostrar. Deixa eu colocar aqui de azulzinho. Variância, olha, eu quero calcular a variância dos dados da equipe B. Tá, então, eu vou colocar aqui, ó, variância, vamos apresentar por um Vzinho, e vou colocar o A se referindo à equipe A, e aqui embaixo eu vou colocar a variância da equipe B se referindo ao pessoal do turno B. Tá joia? Então, tá legal. Pessoal, para calcularmos a variância, primeiro eu vou falar, e aí depois eu vou escrever. Tá certo? Quando eu falar, você vai perceber que envolve aí uma certa sequência de raciocínios de cálculo, tá? de passos a serem dados para a gente calcular. Por exemplo, qual que é a ideia da média? A ideia da média é você pegar todos os valores, somar os caras e dividir pela quantidade deles. Qual é a ideia da amplitude? É você ordenar o seu conjunto de valores, descobrir o maior, descobrir o menor e calcular a diferença entre eles, maior menos o menor. Agora, qual é o passo a passo da variância? O que é que está por trás da variância? Cara, você vai pegar cada valor do seu conjunto e vai retirar dele, de cada um, a média. Poxa, professor, como assim?
Você vai pegar aqui o 14. Aliás, deixa eu apagar para a gente não se atrapalhar com os valores ordenados que a gente tinha usado tanto para a mediana quanto para a amplitude, não foi? Então, deixa eu apagar aqui para a gente não misturar esses caras. Pronto. Maravilha. Eu estava dizendo, para você calcular a variância, primeiro você vai ter que fazer uma subtração. Pega cada valor do seu conjunto de dados aqui do turno A e retire dele a média aritmética do conjunto A. Então, eu vou fazer 16 menos o 15, 14 menos o 15, 15 menos o 15, 14 menos o 15, 15 menos o 15 outra vez e 16 menos 15. O que é que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou retirando desses caras a média, estou fazendo uma comparação. Olha, no domingo, o pessoal fabricou 16 pares. A média é 15. Então, qual é a diferença? É 16 menos 15. Já na segunda, eles fabricaram 14. Mas a média é 15. Então, qual é a diferença? 14 menos 15. Vai dar um número negativo, menos 1. Qual vai ser o significado desse menos 1? Uma unidade abaixo da média. Tá certo? Assim como 16 menos 15, nós tivemos o quê? Uma unidade acima da média. Tá joia? Muito bem. Quando fizermos isso, a gente vai elevar a 2, calcular a segunda potência de cada resultado, somaremos todos esses resultados e, por fim, dividiremos pela quantidade deles. No caso, 6. Eita, professor, como assim? Vamos lá, agora vamos escrever tudo aquilo que eu havia mencionado. Tá certo? Então tá. Primeiro valor da equipe A, primeira quantidade de pares produzida pela equipe A no domingo, foi 16. Vou tirar a média. Tirei a média. Tá certo? Muito bem. Agora, eu vou somar isso daqui com a segunda produção, que foi lá na segunda-feira, 14. Então, lá vai. Vou colocar aqui 14. Mas eu vou tirar a média. Então de cada um eu tiro a média, professor. Exatamente. Tá? Lá na disciplina de métodos quantitativos, é uma disciplina que o pessoal vai pagar já no final do curso, não o pessoal de pedagogia, mas o pessoal de administração, o pessoal de ciências contábeis, a gente vê tudo isso, mas usando planilhas, usando aí os aplicativos, tá certo? O Excel, usando o LibreOffice e outros aplicativos. Mas, como a ideia é passar para o pessoal de pedagogia, de ciências contábeis e administração, algo inicial da estatística, então, está de bom tamanho a gente fazer as continhas, já que os problemas eles são mais simples. Agora, quando a gente tem uma quantidade de dados enorme, aí a gente coloca o computador para trabalhar pela gente, tá certo? Então tá, terça-feira, 15. Oi, pois não. Professor, para abordar. Professor, não entendi. Porque naquela tabela tá assim, 14, 16, 15, 14, 15, 16. E aqui embaixo o senhor mandou a gente colocar 16 menos 15 e 14 menos 15. Eu não entendi. Isso aqui é letra A. Tem 16, 14 e 15. 14, 15 e 15. Aí eu não entendi por 16 menos 15. Perfeito. Observe. Continue observando. Ó. Olha o que eu estou fazendo. Ó. Eu estou pegando os valores e tirando 15. E agora eu vou pegar o sexto valor, lá da sexta-feira, que foi 16, e também vou tirar 15. Ó, deixa eu circular os valores que eu peguei. Na verdade, eu vou apenas pincelar aqui. Ó. Percebe que esse valor daqui, esse camarada daqui, eu tirei de onde esses caras?
Tirei da O tabela. senhor tirou lá na tela. Isso, mas esse 15 significa o quê, professor? Eu estou fazendo a comparação entre cada valor e a média de todos os valores. Você está lembrado que a média da equipe A é de 15 pares por dia? Pronto. Ah, sim. Aí a Agora eu gente... entendi. Eu posso continuar. Desculpa ter atrapalhado. Não, tranquilo, tranquilo. Não entendeu, pergunta mesmo, porque eu quero garantir que vocês entendam, tá certo? Não se incomodem de perguntar, não, que eu não me incomodo de ensinar, não. Tá certo, pessoal? Olha só, eu estou... Oi, pois não. Professor, eu não entendi não esse. Jóia, eu estou iniciando a construção de uma ideia. Qual é o nome da ideia? Variância. Então, eu vou pedir para o pessoal fazer o seguinte: me deixem chegar até o final dessa ideia, e aí vocês vão começar a processar. Ah, então ele começou pegando cada valor da equipe A, ele subtraiu a média de cada um desses carinhas, e depois ele fez o quê? Eu vou continuar, tá certo? Olha só. Depois a gente vai pegar cada carinha e elevar a 2. Ó. Elevar a 2. Calcular a segunda potência dos resultados. Olha o que eu estou fazendo. Elevar a 2. Elevar a 2. Pronto. E aí, por fim, a gente vai dividir todos esses 6 valores que iremos obter por quanto? Quantos são os valores que a gente está acompanhando lá na equipe A? Não são 6 valores? Então, eu vou colocar aqui 6. Então deixa eu já apagar aqui da equipe B, a variação da equipe B, porque a gente vai precisar desse espaço. Então, repetindo, quer calcular a variação? A variação que a gente chama de variância, essa variação mais detalhada entre os elementos de cada conjunto de dados, tá. Como que eu calculo essa variância? Eu vou pegar cada elemento e vou subtrair pela média. Vamos fazer isso? Me ajudem aí. Pessoal, 16 menos 15. Isso vai dar 1. Percebe? Ou seja, essa contarada, ela vai ter aí valores pequenos. Eu não quero que vocês se assustem pela estrutura da conta. Por quê? A gente está trabalhando com subtração, com soma. E aí tem aqui o expoente 2, a divisão. Professor, mas é grande. Olha, a quantidade, ela não necessariamente reflete assim a dificuldade, porque olha os resultados dessas continhas. Me acompanhe. 16 menos 15 vai dar 1. 14 menos 15 vai dar menos 1. 15 menos 15 vai dar 0. 14 menos 15 vai dar menos 1. 15 de novo menos 15, outro 0. E 16 menos 15 vai dar 1. Vocês percebem? Por que apareceram esses valores? Porque eu fiz a subtração, horas. 16 menos 15 vai dar 1 positivo. Beleza. Isso quer dizer que a variação, a diferença entre aquele dado lá do domingo na equipe A, aqui ó, e a média diária é de uma unidade positiva. Já na segunda-feira é de uma unidade negativa, porque se você fizer 14 menos 15, vai dar menos 1. E por aí vai. Aí agora você vai fazer o quê? Você vai elevar esse cara a 2. Então deixa eu colocar aqui, ó. Elevado a 2. Elevado a 2. Tá certo? Todos os 6 resultados, você vai... professor, mas por que a gente eleva a 2? O que é que eu estou calculando? Variância. Eu estou ensinando para vocês o passo a passo da ferramenta variância. De boa, de boa. E aí, ó, depois você vai somar todos esses carinhas e dividir pela quantidade deles, que é 6. Então, deixa eu passar o traço aqui.
para a gente dividir por 6 já já. Vamos continuar? Isso daqui vai dar quanto? Vamos lá. 1 elevado a 2, eita, professor, na boa, eu esqueci completamente do significado de um número elevado a outro. Olha aqui, 1 elevado a 2. Isso significa que você está pegando a multiplicação com dois números e resumindo ela através desse expoente. Em outras palavras, se você tem assim, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, sabe o que significa isso? 3 elevado a 4, escrevendo de uma forma resumida. É a potência. Tá? Então, a potência, ela resume uma multiplicação. Então, se eu tenho 1 elevado a 2, eu tenho 1 vezes 1 duas vezes. Ora, mas 1 vezes 1 é igual a ele mesmo, 1. Então, já vou colocar aqui. Primeiro resultado é 1, mais. Segundo resultado, menos 1 vezes menos 1. Deixa eu colocar aqui. Vai que alguém também não se lembre de como se trabalha com número negativo. Dá 1, professor. Problema. É verdade. Agora, por que dá 1? Olha só a continha que você tem que fazer. 1 vezes 1, você já sabe que é 1. Tá certo. Aí tem aquela parada do jogo de sinais, não é, minha gente? Menos vezes menos é mais. Eita, professor, eu já estava esquecido dessas ideias. Pronto, estou refrescando a sua memória, porque nas ferramentas dessa semana eu vou precisar que você trabalhe com isso daí. Agora, os meus alunos de pedagogia, lá da disciplina de metodologias do ensino de matemática, sempre estão vendo continhas assim, lá da galerinha do ensino fundamental, tá certo? Porque um dia, como pedagogos, vocês terão que ministrar alguma região da matemática. Então, de modo que essas contas, elas não estão tão distantes do universo de vocês, de pedagogia, porque lá na outra disciplina a galera está vendo contas semelhantes, tá certo? Então, para a gente adiantar, pessoal, aqui, fazendo a continha rapidamente, menos 1 ao quadrado é 1. E 0 ao quadrado? Continua 0, né, pessoal? Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo de novo. 0 ao quadrado, outro 0. E 1 ao quadrado, outro 1. Tranquilo. Aí, isso daqui a gente vai dividir por 6. Então, o resultado disso daqui vai ser, deixa eu organizar aqui para não causar dificuldade na compreensão, tá? Somando todos esses caras, você vai ter o quê? 4 dividido por 6. Tá certo? A gente pode simplificar, não pode? 4 sextos, se a gente simplificar, então, professor, o que é simplificar? Aqui, se você tem uma fração e o numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o número de baixo, eles podem ser divididos por um mesmo valor, aí você é obrigado a simplificar. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2, e 6 dividido por 2 vai dar 3. Ah, que beleza! E se a gente continuar, isso daqui vai nos dar uma dízima periódica, não vai? R$2 para 3 pessoas. Não tem como você dar uma quantidade de centavos igual para cada um, porque vai ter resto isso daí. Se você for calcular, você vai obter algo parecido com isso. 0,66666. E aí eu vou colocar uma barrinha. Eita, professor, mas como assim? O que significa essa barrinha? Quer dizer que esse 6 é um período, é um número que se repete infinitamente. 0,666. Para simplificar, a gente coloca como 0,6. Ah, então eu vou colocar aqui, Esse é o resultado da variância da equipe A. A equipe A, de fato, possui uma variância muito pequenininha, inferior a 1 unidade, tá certo? Se eu fosse usar aqui a unidade, eu colocaria 0,6 barra pares de calçados ao quadrado. Mas eu não vou colocar isso para evitar causar mais dificuldades. Mas por que ao quadrado? Porque a gente teve que elevar ao quadrado.
É por isso que já, quando eu mostrar a raiz quadrada da variância, que é o desvio padrão, aí o desvio padrão você volta a trabalhar com a mesma unidade do seu conjunto de dados. Mas isso são detalhes mais para a galera de métodos quantitativos, não o pessoal de estatística. Por hora, eu quero que vocês fiquem com a seguinte ideia. O que foi que eu fiz? Eu comparei cada dado com a média, depois eu calculei o quadrado, ou seja, levei a 2, depois eu somei todos os resultados e dividi por 6. Isso que a gente obteve mostra quão unidos são os dados da produção do turno A. Essa é a ideia. Eles são tão unidos que a variância deles é de aproximadamente 0,6 ou 0,67. Ou, mais precisamente, 0,66666. Tá certo? Agora me digam, vocês acham que a variância lá da equipe B também vai ser pequenininha? Vai nada. A variação dos dados sugere que a variância desse conjunto de dados vai ser um número, assim, grande, como, por exemplo, a amplitude dela, né? A amplitude já foi de 11 pares, tá agora? E aí eu quero abrir aqui mais um quadro para calcular com vocês a variância agora do grupo, a variância da equipe B. Então, vamos lá. Variância da equipe B. Qual foi a primeira produção? Quantos pares de calçados a equipe B produziu no domingo? Vão me dizendo, por favor, para eu não ficar mudando a tela. Parece que foi 10, não foi? 10, Foi. 18, Pronto, 12, 18, 12, 21, 21, 10, 10, 19. Beleza. Quem está me ajudando aí é o Leonardo? É o Matheus. É o Matheus. Não. Beleza. Beleza. É porque as vozes de vocês são bem parecidas. Joia, Matheus. Olha, então tá. O primeiro passo é esse. É eu me lembrar, não é? Dos dados que eu estou trabalhando para começar as contas. Então são 6 dados. Tá certo. O que é que eu faço, professor, agora? Aí você vai subtrair. Quem se lembra de qual foi a média da equipe B? 15. Isso, muito bem, pessoal. Então, eu vou subtrair cada dado por 15. Eu vou retirar desses dados a média, ou seja, eu vou comparar cada dado com a média. E eu vou obter um resultado, ou para mais ou para menos. Obviamente, se aquela quantidade naquele dia foi maior que a média, o resultado vai ser positivo. Se foi menor que a média, vai ser negativo. Essa é a ideia. Professor, então a gente está retirando a média de cada dado. É verdade. Tá certo? Muito bem. Depois que você subtrair, você vai elevar a 2. Cada resultado eleva a 2. Cada resultado eleva a 2. E assim sucessivamente. Olha lá. Tá certo? O passo a passo é esse daí. Uma vez que a galera treine isso daí com firmeza, com determinação, aí, daqui a pouco vocês estarão seguindo esse passo sem a minha ajuda, sem o meu auxílio. E essa é a ideia. Porque aí vocês estarão provando que agora o conhecimento não é só meu, é de vocês também. Isso é aprendizagem. Tá certo, pessoal? Então, por último, depois que vocês somarem, olha para cá. A galera vai dividir todos esses resultados pela quantidade deles. Professor, e se fosse uma sequência com 10 valores? Então, teríamos 10 subtrações e dividiríamos por 10. E por aí vai. Tá certo? Mas, então, terminando a conta aqui, da variância do conjunto das produções do turno B, a gente vai ter o seguinte, menos 5 elevado a 2, a gente vai ter 3 elevado a 2, menos 3 elevado a 2,
6 elevado a 2, olha quão diferentes serão essas contas daquelas que a gente acabou de fazer. De fato, quando você tem um conjunto de dados que há uma tendência central, que a média, a moda e a mediana são próximas, então isso vai se refletir também na amplitude e na variância. Tá certo? Essa é a ideia que eu quero passar para vocês na aula de hoje. Então tá, parei aqui no 6 ao quadrado, tá. Aqui menos 5 ao quadrado. E, por fim, 4 ao quadrado. Tá joia? Maravilha! E aqui, ó, não, assim é demais. Isso. Agora, vamos fazer umas contas que são um pouco maiores, né, pessoal? Olha, menos 5 ao quadrado. Ah, tá. Para ficar assim, quem sabe ainda mais claro, esse elevado a 2, a função dele é normatizar ou positivar os valores. Tá? Por quê? Porque quando você compara um valor com a média geral, o resultado ou é positivo ou é negativo. Então, para você não ter uma variância negativa, aí o pessoal obriga o expoente 2 para garantir que o resultado seja sempre positivo. E, de fato, um número ao quadrado é sempre positivo. Então, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que vai dar 25 positivo. Entende? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é 9. Menos 3 ao quadrado também é 9. 6 ao quadrado, 36, e por aí vai. Tá certo? Ah, beleza. Então, somando todos esses carinhas, a gente vai dividi-los por 6. E aí, eu vou esperar que a minha galera termine essa conta e me diga o resultado. Tá joia? Oi, repete. Eu não ouvi. Ô, professor. Oi. Eu não entendi. Olha, o senhor colocou menos 5 elevado a 2. Aí embaixo o senhor colocou 25. Aí é para... Senhor? Pode falar, professor. É verdade. Não, eu estou concordando com o que você está falando. Continue. Tá. Então, quer dizer que eu vou fazer assim. Vou contar 5 vezes 5 até dar 25, é isso? E sucessivamente cada número? Veja, é aquilo que eu falei aqui, Lorena. Ó, se está elevado a 2, então você vai multiplicar ele por ele mesmo 2 vezes. Se tivesse elevado a 4, ele por ele mesmo 4 vezes. E por aí vai. 4 vezes. Agora sim, entendi. Como na variância, na variância tudo é 2, então você só faz 2 vezes. Por isso que eu fiz menos 5 vezes menos 5, mais 25. 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que é 9, por aí vai. Vai? Obrigada, professor. Desculpa por ter atrapalhado de novo. Não, é isso, imagina, você não atrapalha não, querido. Pessoal, resultados, somando tudinho vai dar um bocado, não vai? Quem já tem esse resultado? 120. 120? O meu deu Caraca. 120. Tá bom. Pelo visto, uns 3 ou 4 alunos já deram 120. Então, eu vou confiar em vocês. E, de fato, né? Porque, ó, só aqui você tem 18, já passa de 40, depois vai passar de 70. É isso mesmo. Passa de 100 essa brincadeira. Agora, o bacana é que 120 dividido por 6 vai dar um número inteiro. 20. Vai dar exatamente 20, não é? Caraca. Então, tá. Variância do turno B é de 20 pares de calçados ao quadrado. Mas, por hora, a gente vai trabalhar apenas com um númerozinho puro para não atrapalhar ninguém. Portanto, aquilo que a gente suspeitava, deixa eu voltar lá para o início, de que a média ela é uma medida muito bacana, mas ela é pobre para você comparar as variações que existem entre duas sequências. Porque, veja, se a gente fosse comparar
apenas as médias da equipe A e da equipe B, a gente ia dizer, pô, o pessoal tem a mesma competência, o pessoal tem a mesma variabilidade. Não, 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 não. Você quer comparar, não é? Competência, habilidade, regularidade, não use a média, use a amplitude. E sendo que a amplitude, ela, não é? Ela tem a sua função, mas até ela não é tão assim exigente, porque veja, a amplitude do pessoal lá da equipe A é de 2 pares de calçados, da equipe B de 11 pares. Agora a variância, olha como ela é pequenininha em relação à equipe A e olha como ela é enorme em relação à equipe B. Então a variância, ela sim, é uma medida bacana para a gente fazer esse tipo de comparação de variações. Tá certo? Para a gente concluir, aí eu vou trazer para vocês uma outra ideia, que também tem o objetivo de mensurar essas dispersões entre os dados de uma mesma sequência e entre duas ou mais sequências, dois ou mais conjuntos de dados. Eu estou falando do desvio padrão. Então, deixa eu colocar aqui na tela. Desvio padrão. Joia. Então, deixa eu dar uma ampliada bacana. Isso. Professor, essa ideia de desvio padrão, como que eu devo entendê-la? Cara, fica tranquilo que o desvio padrão, assim como a amplitude, eles são super tranquilos. Tá certo? Para você ter uma ideia, é mais fácil calcular um desvio padrão do que uma média, do que uma mediana. Agora, tem um detalhe. O detalhe é o seguinte, o desvio padrão, para calculá-lo, você precisa da variância. Entende? Não tem como a gente calcular o desvio padrão sem passarmos pela variância. De modo que eu vou definir o desvio padrão da seguinte forma. Você quer calcular o desvio padrão? Então tá. Deixa eu usar aqui o termo, a letrinha D. Tá certo? Vou colocar aqui D. D de desvio padrão. O desvio padrão da equipe A será igual à raiz quadrada da variância da equipe A. Olha que coisa. Por isso que eu disse, raiz quadrada, super rápido. Tá? O problema é essa variância aqui. Se você não tiver calculado antes, vai ter que calcular para poder chegar no desvio padrão. Tá certo? Já o desvio padrão da equipe B, bom, você vai pegar a raiz quadrada da variância da equipe B. E aí está feito. Vamos fazer isso? Vamos lá. Igual a raiz quadrada, a variância lá da equipe A, pessoal, foi super minúscula, né? 0,6666. Vamos arredondar para 0,67. Então, vou colocar aqui, ó, aproximadamente 0,67. E aí alguém vai calcular a raiz quadrada de 0,67. Já o desvio padrão aqui da equipe B será a raiz quadrada de quem? A raiz quadrada da variância da equipe B, que a gente acabou de fazer, foi um número inteiro, foi 20. Beleza. Então tá, estamos diante de dois números irracionais, ou seja, os resultados serão também números infinitos, e aí a gente dá uma arredondada. A raiz quadrada de 0,67 e a raiz quadrada de 20. Se fosse raiz quadrada de 25, o resultado seria 5. Não é? Então, vai ser 4, alguma coisa. 4,6, 4,7, 4,8. E a raiz quadrada de 0,67? Jóia. 081, você arredondou direitinho? Peraí. É o Matheus ou é o Leonardo? Agora é o Leonardo. Então 08185.
Pronto. Então, eu vou colocar aqui 08185. Beleza. Aqui a gente encontra o desvio padrão da equipe B, que de fato continua sendo um valor pequeno, inferior a 1 unidade. Se a gente fosse colocar aqui a unidade de medida, seria pares de calçados. Então, a leitura que a gente faz é a seguinte: olha, o desvio padrão daquele conjunto de dados a respeito da fabricação de pares de calçados da equipe A é de menos de um par de calçado. Por quê? Porque você tem 0,81, que equivale, em dinheiro, isso daria aí 82 centavos, que é menos que R$1, ou seja, é menos que uma unidade. Agora, e a variância, ou melhor, e o desvio padrão da galera lá da equipe B, do turno B? Raiz quadrada de 20 vai dar? 4,4721. Pronto. Então, deixa eu colocar aqui o lápis vermelho. 4,47. Beleza. E aí, a gente encerra essa saga de ferramentas que vão além daquelas ferramentas que a gente havia trabalhado nas aulas anteriores. A média, ela tem a sua importância, a moda também, a mediana, mas há momentos onde você precisa comparar mais detalhadamente a dois conjuntos de dados, ou mesmo apenas um. Você precisa descobrir, olha, qual é a distância entre os dados desse conjunto, qual é a variação, será que eles tendem para um mesmo valor central, ou eles são dispersos, e como é que eu faço uma mensuração, uma medição disso daí? Pois bem, bem-vindos ao universo aqui, ó, da variância, do desvio padrão e da amplitude. Pois não? É a Paula? Oi. Professor, Oi, Paula. eu não lembro de raiz quadrada, não. O senhor poderia estar... Eu tô com muitos anos que eu parei de estudar, então eu não tô lembrada, não, de raiz quadrada. Verdade. Ô, Paulo, que bom que você falou. Porque, assim, hoje em dia a gente, usando bastante a calculadora, não é? Aí eu já pedi para a galera me dar o resultado sem parar para trabalhar a definição dessa operação. Tá, joia? Olha só, Paulo. O que é raiz quadrada? Deixa eu fazer uma figurinha. E aí vale também para os demais meninos e meninas que, porventura, já tenham se esquecido dessa importante definição, dessa importante operação matemática. Eu certo? lembro. Quem está falando que lembra é o Maicon? Michael, eu lembro sim. Raiz quadrada. Bem. Você é novinho, Maicon. Você é novinho, saiu agora do colégio. Eu sou velha. Sai Eita. mesmo. Sai foi do teu tempo, menina. Eu fico para aprender isso. Tá legal. Saiu do berço, porque ele tá lembrando. Aí né? Ô, pessoal, assim vocês me deixam assim meio constrangido. Se vocês estão se chamando de velhos... Professor. E o professor, hein? E o quarentão aqui? Olha lá. Eu tô quase chegando do professor. Quase Aí chegando, quarentona. Tá legal, tá legal. Tamo junto. Pessoal, olha só. Observe esse quadradinho. Eu vou dizer para vocês que esse quadradinho, ele tem, deixa eu colocar aqui, ó, uma medida. Eu vou colocar aqui 8 centímetros de lado. Tá joia? Então, beleza, temos um quadrado. Se o cara é quadrado, aí, olha, a gente já ganha que ele tem a seguinte propriedade. Cada lado dele mede 8 centímetros. Tá certo? Então, maravilha. Se eu quisesse calcular a área desse quadrado, ou seja, essa região aqui de dentro, que eu vou pintar de verdinho, aqui, ó. Eu quero saber quantos quadradinhos pequenininhos caberiam
se eu fosse encaixá-los aqui dentro? Aí existe uma maneira bem tranquila, bem rápida de a gente fazer isso, que é multiplicando os lados desse quadrado. Então, espera lá. A área, o que é a área? É a medida dessa superfície verde interna do seu quadrado. Tá legal? A área, então, vai ser você pegar o quadrado, o lado do quadrado, e multiplicar por ele mesmo. Perceba que isso daqui é 8 ao quadrado, ou simplesmente 64. Tá certo? Então, eu posso colocar aqui de forma destacada, vou colocar de preto, o número 64 bem grandão aqui. A gente desenha 64 centímetros quadrados. Professor, esse 64 veio de onde? Eu peguei o lado do quadrado, multipliquei pelo próprio lado e encontrei essa medida, 64. Agora, suponhamos que o problema seja o contrário. E aí eu vou apagar aqui para fazer de conta que a gente se esqueceu já da medida do lado desse quadradinho. Vou colocar interrogações. Cara, se você tem um quadrado, se você sabe da área dele, como que você descobre a medida do lado? Foi pensando nisso que os camaradas lá antes de Cristo, lá da Babilônia, lá do Egito, possivelmente Adão e Eva também, os camaradas eles trabalharam com a operação inversa da potência de expoente 2. A operação inversa da potência de expoente 2 é essa daqui, ó. Cara, se eu sei que a área ela vai aparecer quando eu multiplicar um número por ele mesmo, não podem ser números diferentes, tá certo? Um número vezes ele mesmo tem que dar 64. Aí você vai na tabuada do 8 e percebe que 8 vezes 8 é o 64. Uma maneira de você... E no caso vai ser que a raiz quadrada vai ser 8. Perfeito. Uma maneira de você dizer isso, Maicon, é escrevendo esse símbolo, ó. Esse símbolo quer dizer, procure o lado de um quadrado cuja área é 64. Em outras palavras, a raiz quadrada, aqui eu poderia colocar o 2, assim como ele está aqui, na raiz quadrada ele está aqui transparente, invisível. A raiz quadrada de 64 é 8. Por que é 8? Porque 8 ao quadrado é igual a 64. Ou seja, resumindo, a raiz quadrada é a inversa da potência onde o expoente é 2. E daí para frente, quando aparecer assim, a raiz quadrada é de 81, raiz quadrada de 169, basta a galera pensar, cara, olha, o professor falou que eu preciso, não é? Encontrar um número onde ele vezes ele mesmo tem que ser 81. Cara, não é que esse número é 9? Por que é 9? Porque 9 vezes 9 é 81. E a raiz quadrada de 169? Quem me diz? Sem usar a calculadora, hein? Eita, alguém falou e não deu para entender. Repete. Professor, é o 81? Isso, a raiz quadrada de 81 é 9. Aí eu estou perguntando agora, a raiz quadrada de 169. Me removeram aqui da reunião, professor. Oxi, que desfeita foi essa, minha